Olá pessoal, estamos aqui hoje para um vídeo um pouco diferente. Eu estou com o Celso Deutscher, que é um dos fundadores do Movimento Sul é Meu País e o diretor do GSUL, que é o grupo de estudos do Sul Livre, do Movimento Sulista. E eu trouxe ele aqui para a gente conversar um pouco do movimento, porque assim, eu vivo fazendo vídeos a favor do Sul é Meu País e tudo mais, mas eu queria mais um representante oficial. Eu sou parte do movimento, mas eu estou muito mais pequenininho dentro, então queria trazer um dos cabeças, um dos fundadores aqui, para a gente conseguir conversar um pouquinho mais. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Espero que a expectativa, né, de vir, eu te devia isso já há muito tempo. A Nídria, que certamente vai nos assistir em casa lá, ela vivia me cobrando desde o ano passado, né, que a gente viesse, participasse do teu canal, para explicar um pouquinho o que é o movimento. Porque sempre que a discussão vai para o ar, já notou? Até inclusive um dos vídeos que tu fez, muito feliz, inclusive, tu disse assim, pô, os caras não querem discutir, são tapadinho, né? Então, de repente, às vezes... Eu não diria tapadinho, mas é aquele preconceito, assim, de, não, eu não acho que vai dar certo, eu não gosto dessa ideia, então vamos não falar sobre isso, próxima coisa. Big Brother. Isso aí, quer dizer, cara, por mais que você não goste da ideia, pode convir que está na hora de começar a pensar nela. Porque na situação que o país está, meu Deus do céu, não tem ideia mais importante, digamos assim, que você precisa conversar do que isso. Por quê? Porque não é só questão de separar. Nós temos o Pacto Federativo, que é uma aberração. É uma questão de como você organiza um monte de gente no mesmo lugar sem todo mundo bater um na cabeça do outro consistentemente. Isso. Aí você tem um Pacto Federativo que você tem lá em cima uma galera que manda, tem aqui embaixo uma galera que produz imposto e que não manda coisa nenhuma, nem na sua própria vida. E o que acontece? Nós não queremos discutir mais a relação que nós temos com esses caras. Nós elegemos eles aqui, eles somem do mapa, vão lá para cima, mandam em nós, todo mundo bico fechado. No máximo, chamamos cara de bandido, chamamos de ladrão. A gente pode xingar em paz, cara, legal, desde que não vai lá encher o saco. Isso. Mas chegou na hora assim, não, agora eu preciso dar um segundo passinho. Eu tenho que ter uma coisa prática. Ponto, aí o cara senta nas cordas, fica revolucionário atrás da tela do computador, esbraveja, faz e acontece ali, mas, de fato, o cara não consegue revolucionar nada. A situação dele continua igual. E o movimento veio para dizer assim, cara, tá na hora de tu levantar a bundinha dessa cadeira aí e começar a pensar, tirar a tua cabeça dessa caixinha que te colocaram, chamada Brasil, e começar a pensar nisso, bicho. Senão, o que vai acontecer? Daqui a 50 anos tu vai estar aí, velhinho, de cabelinho branco, reclamando de todo mundo e nada aconteceu. Né? Eu acho impressionante como a estrutura brasileira é estanque, né? Porque se você olhar, a gente tem mais ou menos a mesma estrutura constitucional e institucional de Vargas. Exatamente. E a gente teve um bando de comunista no meio, uma ditadura militar, uma ditadura, um regime militar, porque a galera que defende, ficam loucos esse termo. Teve toda uma redemocratização, teve 13 anos de um governo de esquerda e é mais ou menos a mesma estrutura institucional. Como é que pode ser? E tu já notou, Rafael, uma outra coisa que eu considero interessante. A galerinha que quer fugir do politicamente correto de esquerda acaba caindo no politicamente correto de direita. Ninguém consegue ser livre pensador, pô. Pouquíssimas pessoas conseguem pensar livremente. Aí bate com o liberalismo e fica meio, peraí, você é de esquerda ou de direita? A primeira pergunta, né? É engraçado isso. Cara, você não pode falar mal da ditadura militar. Não, nem ditadura pode falar. Agora já é regime. Agora já é o termo politicamente correto. Quer dizer, meu Deus do céu, peraí, gente, peraí. Alguém tem que dizer assim, velho, para de pular de uma caixinha para outra. Deixa de ser o politicamente correto de esquerda, deixa de ser o de direita e começa a pensar livre. Quando tu te liberta dessas correntes aí, meu velho, as coisas acontecem. Por que a direita no Brasil não consegue tomar o poder nunca? Porque não tem projeto. Porque os caras são direita só para criticar a esquerda. A esquerda só é esquerda porque existe uma direita incompetente. Então, pronto, agora todos os direitistas do movimento vão embora. Você brinca. Mas não é um negócio sério. Nós temos que começar a pensar assim, vamos tirar o nosso corpinho de dentro da caixinha de direita, vamos tirar o nosso corpinho de dentro da caixinha de esquerda, vamos pensar livremente. Quando você começa a pensar livremente, as possibilidades são enormes, né? Existia um provérbio chinês assim que dizia o seguinte, quando um povo sabe onde quer chegar, o mundo inteiro abre passagem para ele seguir caminho.
Se não for assim, quem é que segue o caminho? São os caras que pensam livremente, que não têm preconceitos nem de esquerda nem de direita, que dizem, olha, agora nós vamos repensar essa nossa vida, porque ela não deu certo até agora. Nós estamos vivendo e muitas vezes vegetando, né? Eu estou falando de Estado, estou falando de cidadão. Bem claramente isso. E o movimento ele veio para também chutar um pouco tudo isso daí. Né? Eu brinco com a turma, olha, dentro do movimento eu não quero saber do teu partido. Não quero saber se tu é de esquerda, direita, se tu é disso, daquilo. Cara, aqui dentro tu tem que pensar livremente. Nós abrimos um espaço para te ser livre, cara. Por isso que o liberalismo, ter clareza, olha, o movimento é capitalista, cara. Tu não tem que se enganar, né? Eu já ouvi, seriamente, eu até falei isso pra Nidra, ela ficou louca. Nas primeiras vezes que eu comecei a falar do Sou Meu País no canal, algumas pessoas, plural, comentaram que o Sou Meu País, na verdade, era um projeto disfarçado, acho que do Partido Comunista do Brasil, pra fazer um negócio e separar pra fazer um grande comunistão dos... E eu lembro que eu fiquei olhando pra aquilo por um minuto pensando, cara, que... Viagem. Mas a galera que faz isso, porque tem aquele... que é um preconceito desgraçado de um monte de gente que nunca foi pro Rio Grande do Sul, de falar que o Rio Grande do Sul é tudo um bando socialista, se tiver um sul no meu país, vai ser um socialistão e ferrou, os caras vão virar a Coreia do Norte, a próxima Coreia do Norte. E daí eu tenho que dizer pra galera, não, o Rio Grande do Sul ele não é socialista, ele é trabalhista, é diferente. Também, tu vê, é uma outra visão já, veja. Sim, mas a minha pergunta com isso tudo sai da caixinha, entendeu? Mas a minha pergunta com isso tudo é, de você que tá dentro do momento, que já viajou quase todos os núcleos aí, qual é, assim, ideologicamente mais a direção da galera? Hoje nós temos uma clareza muito grande naquilo que nós, o movimento, é. As ideias que nós defendemos. Nós somos liberais revolucionários. Nós reagrupamos ideias que há 100 anos eram um sucesso e que tinham caído em desuso. Só defina essa parte do revolucionário, porque um monte de gente vai olhar isso e achar que vocês querem fazer farroupilha de novo. Não. Não é essa a questão. Hoje, por exemplo, o revolucionário ele envolve você mudar a cabeça das pessoas. Né? Você entrar no cérebro do cara e dizer assim, velho, vamos mudar tudo isso daí. Revolucionário você quer dizer assim, no sentido de mudar a mentalidade cultural. Isso. Porque antes, nós fomos revolucionários há 100 anos atrás, na época farroupilha, nós fomos revolucionários, mas um tipo de revolucionário, onde você acreditava que o uso da força ele era essencial para você fazer o país dar certo ou não. O que hoje está fora. Hoje está 100% fora. Hoje ser revolucionário é exatamente abdicar da força. Essa é a revolução. Que é o problema, na verdade, né? Que é a força federal em cima da gente. Veja só. Eu mandei ainda essa semana para alguns dos nossos aí a foto de uma menina, de uma moça da Catalunha, de joelhos na frente do parlamento do catalão, com um saco na cabeça que asfixiava ela e do lado uma plaquinha dizendo que a Espanha asfixiava a Catalunha. Esse ato ali... É um ato revolucionário. É um ato revolucionário, liberal revolucionário. O que é? Não usou a força, que o ETA antes usava, e o pau pegava lá feio. Usou cabeça, usou ideias, usou de uma maneira de você lutar que não faz mal a ninguém, faz o cara pensar. Esse hoje é o Sul é meu país. Esse é a base das nossas ideias, está aí. E por que a gente diz que nós somos capitalistas? Que não temos que ter vergonha de dizer isso, pô. Porque o politicamente correto disse assim, não, você consciência social. Você não pode dizer que tu é capitalista, porque o capitalismo matou não sei quantos milhões, não sei o quê. O outro vem e diz, não, você não pode dizer que é socialista, porque o socialismo matou não sei quantos milhões. Aí vai pra consciência social, porque tem um pensamento... Sabe, aí tu fica até com medo de dizer as coisas na frente de alguém, porque, bom, se eu disser que eu sou capitalista, o cara vai me criticar. Se eu disser que eu sou socialista, vai vir outro cara e me... Não, nós temos que ter clareza. O Sul é capitalista. O mais capitalista das regiões do Brasil é o Sul. Por que nós somos capitalistas? Porque nós temos uma consciência de que só o trabalho é que enobrece o homem. Enquanto em outras partes profundo, nós temos, por exemplo, uma consciência de que o Estado tem que estar ali toda a vida de braço aberto, pegando porque ele tem que desenvolver o país, isso, tem que estar por trás da indústria. O Estadão tem que ir lá e sabe, gerenciar tudo para ele. Criar os hospitais, criar infraestrutura e tal. É ordem e progresso, né? Ordem e progresso.
Veja o que estão fazendo com o Nordeste do Brasil. Dizendo para os caras que eles são incompetentes para gerenciar a vida deles. Que dirigismo gigantesco, né? Bota o desenvolvimento na mão do nordestino, vê se aquilo lá não vira um oásis, cara. Mas não, os caras preferem assim, não, é um separatista falando, porque um monte de gente fala, não, porque sulista, na verdade, o que eles querem fazer é colocar um muro e tirar todos os nordestinos. Isso é muita burrice num corpo só, numa pessoa só. Mas eu mesmo falo, porque... se você só deixar os caras, assim como você deixar qualquer outra região do Brasil em paz pra resolver os problemas deles, você vai ter um oásis aí em 15, 20 anos, você tem um negócio rolando. A grande verdade é o seguinte, e isso está comprovado, é comprovado na experiência vivida, né? Como se comprovou que o socialismo não dá certo em lugar nenhum do mundo. Né? Não é uma crítica ao socialismo, estou dizendo é uma crítica... Só uma constatação de fato. Constatação. Veja, está comprovado que quanto menos Estado, mais prosperidade existe. Então, quer dizer, quanto menos o Estado se meter na nossa vida, quanto menos o Estado cobrar imposto, mais o cidadão se desenvolve, mais dinheiro tem no bolso dele, mais grana gira na sociedade, mais empreendedorismo vem. Por quê? Porque o empreendedor, ele não vai ficar esperando que o Estado dê dinheiro para ele. Ele vai atrás e faz, cara, porque ele sabe que o livre mercado vai funcionar se a ideia dele é boa. Se for ruim, morreu na esquina. Isso é uma liberdade que não existe hoje no Brasil por causa de toda a burocracia e institucionalização federal. Que eu vi falando isso no canal e a galera acha... No começo achavam que era exagero, agora repetem como se fosse em bordão, né? Que no Brasil empreender é crime e contratar é crime. Você é tratado como um bandido. O empresário no Brasil... Eu sou comerciante. Tenho uma pequena livraria. Rapaz, eu pago de imposto um monte de dinheiro que eu nunca consegui botar no meu bolso. E você tá em livro, que é uma coisa que tem um monte de isenção, né? Você não tá assim vendendo vinho. E teria que, assim, ó, além de isenção, devia ser gratuito. O preço do livro devia ser diminuído, do papel diminuído, para as pessoas terem acesso, porque é cultura, é mudança, é você trabalhar a cabeça das pessoas através do conhecimento. Quando você taxa isso, a ideia de que aquela coisa, a gente taxa álcool ou cigarro para reduzir o consumo. Tá, então por que você taxa livro? Por que você taxa papel para fazer livro? O que você está querendo reduzir o consumo aqui, meu amigo? Deixa eu entender uma coisa, pera um pouco. Tá vendo por que o Estado é tão maléfico esse negócio do Estado se meter na vida do cidadão? Nós podíamos ter um outro patamar de desenvolvimento, principalmente no Sul. Porque nós do Sul adotamos aquilo que a ética protestante ela pregou e que os países desenvolvidos sempre colocaram, que é a questão do sol trabalha, enobrece o homem. Cara, quando tu bota essa verdade na tua cabeça, meu amigo, tu tem que saber que não adianta tu ficar esperando na tua casa, na tua redinha, esperando que o Estado venha te dar um sacolão, venha te dar alguma coisa para te sobreviver. Tu corre atrás, se a tua mão de obra não é necessária mais, tu era pedreiro e não tem mais serviço para ti... Você se faz necessário. Cara, vamos achar outra profissão para mim, vou formar ela e vou vender. Esse é o negócio. Não precisa ir no Plantec. Claro, entendeu? Então, hoje o Estado, ele se intromete demais na vida nossa, do cidadão, etc. Por isso que nós sonhamos com um país um pouquinho diferente. Esse pouquinho diferente é uma revolução. Por isso que nós somos um movimento liberal revolucionário. Porque revolucionário do ponto de vista do que tem aí. De instituição, porque hoje a gente tem essa instituição federal dirigista e a proposta sulista é uma proposta municipalista... De baixo para cima. Muda totalmente a direção. Muda totalmente. Veja, eu estava dando uma palestra, um senhor levantou a mão e disse assim, mas ô seu Celso, eu acho que isso é loucura. Porque o senhor imagina, eu hoje estou com 70 anos, eu vou perder o meu remedinho aí, que o Estado me dá? Mas o senhor, acho que não fez a conta direito. O senhor pagou por esse remedinho 300 vezes já. Foi dinheiro que saiu do seu bolso. O senhor não... Aí quando tu consegue esmiuçar isso para o cidadão, ele entende. Agora, a grosso modo, a maioria não entende, porque ele quer benesses. O Bastiat, ele tinha isso lá já em 1850, ele chamava do que se vê e o que não se vê. Quer dizer, você não vê os pequenos impostinhos que você paga ao longo da sua vida, mas quando o Estado chega lá e fala, tá aqui um remédio, você fala, opa, agora sim, né? Esse prefeito aí é bom pra caramba porque ele me deu, cara, eu vou lá e pego o remédio. Deu um Tilenol pro cara. Bueno, mas veja só, tem uma outra coisa que a gente considera muito importante, que é a questão da democracia. O que é democracia do ponto de vista do movimento? É o poder estar o mais próximo possível do cidadão. Aí eu digo para os caras assim, olha, a Câmara de Vereadores de Brusque, por exemplo, que tem 15 vereadores, nós vamos botar 300 vereadores lá dentro. Todo mundo apavora. Como assim 300, cara?
300. O vereador tem que ser o líder comunitário, lá da rua, que conhece as questões locais e tal, porque quem tem que mandar na cidade é a Câmara. Nenhum ganhando um centavo, porque ele tem que ser um trabalho comunitário. Voluntário. Voluntário, cara. Você tira o político de dentro da Câmara e coloca o cidadão dentro da Câmara, com poder. O prefeito, para ser eleito, do nosso ponto de vista, se Deus quiser um dia nós tivermos país, uma das propostas que eu gostaria de apresentar, o nosso movimento apresentaria, era o seguinte: ele pode ser eleito de 3 formas. Primeira, direto, pelo povo. Vai lá. Aclamação. É. Agora, para ele se habilitar, meu velho, ele tem que obrigatoriamente comprovar que ele tem competência. E uma das coisas que eu acho que tinha que ter, tá? Para nós não ficar elegendo médico bonzinho prefeito. O cara é um ótimo médico, mas vai ser um péssimo prefeito, porque ele vai demorar 2 anos para saber como é que funciona a administração, uma licitação, etc, etc. Então ele tinha que, antes de ser candidato, passar numa universidade ou num curso que ensinasse esse cara a ser um administrador público, um gestor. Então, essa é a primeira maneira. O cara pode ser eleito pelo povo, mas tem que se habilitar. Sem esse negócio de analfabeto, cai fora, cara. Aqui não é lugar para experimento, você tem que ser competente. Segundo, a Câmara eleger, por que não? Quantos países desenvolvidos você tem hoje... essencialmente o sistema de primeiro-ministro. Isso. A Câmara elege um gestor e demite ele de um dia para o outro. Cara, tem processo de impeachment. Meu Deus, o cara... Que nem tem parlamentarismo, é voto de não confiança. O parlamento vai, tira. Exatamente. E a terceira maneira que eu vejo assim, eu vejo com bons olhos isso. A contratação de prefeitos. Tu imagina, Rafael, uma cidade pequena, cidades do tamanho de Curitiba é um pouquinho mais difícil, de Porto Alegre, de Florianópolis, de Joinville. Contratar um administrador, esse cara faz, vem cá. Esse cara faz. Nós contrata CEO, contrata diretor, contrata prefeito e administra. Um gestor. Por quê? Porque este cara, por exemplo, eu visitei na Suíça, para ter uma ideia, visitei uma cidadezinha com 78 mil habitantes. 8 funcionários públicos, velho. 8! Eu fiquei de cara. O prefeito estava 25 anos no poder. Cara, como é que tu tá 25 anos aí, como é que tu consegue te eleger? Ele disse, não, eu nunca fui eleito. Eu sou contratado. Nesse tempo todo que eu estou aqui, eu ganhei 3 votos de desconfiança. Se eu ganhar 3 votos no ano só de desconfiança, eu perco meu cargo. Num dia só de reunião da Câmara dos Comuns, ele pode ir para a rua no dia seguinte. Porque ele é contratado, ele é um profissional. O cara ganhava 50 mil por mês na época, né? O equivalente a 50 mil reais por mês. Por quê? Porque ele era PhD e não sei o que tudo lá, o cara tinha se formado. É um executivo contratado. É um executivo. Veja, você teria gestão nas cidades. Hoje você não tem gestão nas cidades, você tem política na cidade. Por quê? Porque você enche o executivo e o legislativo de políticos que têm toda uma ideologia por trás, com o seu partido, com a sua forma de governar, etc, etc. E o que menos se faz dentro de uma prefeitura e dentro de uma câmara é gestão. Por quê? Porque nós elevamos o grau para dizer assim, não, nós temos uma classe política. Por isso que nós odiamos a classe política, né? O que é uma burrice, porque foi nós que jogamos os caras lá. Quer dizer, nós não queremos mudar o sistema, nós só queremos mudar quem vai assumir. Se der certo para mim ser o político e estar lá, eu vou estar lá. E vou me completar também, como todo mundo. Agora só uma pergunta, isso aí que a gente está falando não é assim, a proposta já decidida do movimento sobre o meu país. É só a gente fica conversando. Porque às vezes a galera fala isso e fala, não, então vai ser exatamente assim isso que eles estão propondo. Não, a gente só tá meio que... Não, é assim... Ó, e se alguma cidade, por exemplo, quiser adotar isso e outra cidade quiser adotar outra coisa... É livre. Por quê? Porque as cidades vão ter autonomia. Mas é bom que tu falou disso. Olha só. Nós temos uma série de propostas, não só essa, uma série de propostas para o futuro país, e dessas propostas que tem, todas elas, um dia elas vão entrar para o projeto de país. Mas elas têm que ser discutidas por nós, cara, por ti, por mim, por todos os membros do movimento, por quem não é membro do movimento, essas pessoas têm que participar disso. Isso não é nenhum projeto socialistazinho, não, cara. O negócio é você pegar e pensar o seguinte, se nós vamos começar um país... Vamos começar ele de baixo para cima, e não de cima para baixo como os portugueses fizeram, sabe? Primeiro criar o Estado para depois a nação. Nós temos que primeiro criar a nação para depois o Estado. Para falar mais bonitinho, deixar a organização emergir da cultura local.
Claro! Se a cultura de certos municípios for uma administração e a cultura de certos municípios for outra, muito que bom. Olha só, olha que coisa show. Vamos pegar um município aí, dá um município do Paraná, um pequenininho. Pequenininho, vamos lá. Minha cidade querida, Enéas Marques, capital internacional da carroça. Show. Enéas Marques. Ou da carruagem, eu não lembro agora. Vai ter pega um lá. cara de Enéas Marques que tá assistindo o canal, vai ficar puto pra caramba porque eu falei errado. Ele vai te ligar, vai dizer. Vai aparecer aqui em casa com o facão. Facão. Enéas Marques resolve botar pena de morte para ladrão de galinha. Porque tem pouca galinha na cidade, então o cara que roubar uma galinha tem que ter pena de morte. O municípiozinho vizinho de Enéas Marques não precisa Acho ter isso pena um de absurdo. morte. Acho um absurdo, cara. Eu não vou botar essa lei, não serve para mim. Mas ele cria uma outra lei que em Enéas Marques não é necessário. Quer dizer, o que eu estou tentando dizer? Eu acho, e nós acreditamos, que as propostas que vão acabar vencendo dentro da ideia de um futuro país são aquelas propostas onde se cria as leis de acordo com os usos, costumes e tradições locais. Que ela pode se tornar nacional, mas por adesão. Então, por exemplo, Se for uma boa ideia, todo mundo copia. Se ninguém copiar, é porque não era uma ideia muito boa. Morreu Ou às lá vezes na tem cidade. ideias que são locais que funcionam ali. Exatamente. Por exemplo, precisa de uma lei, uma lei sobre, sei lá, caranguejo e mangue em Paranaguá. Agora, o que Campo Largo vai ter a ver com essa lei? Nada, né? Lages vai ter a ver com essa lei? Nada. Então, veja, tem que ter uma lei de proteção, digamos, a um determinado local. Bom, essa lei vai ser feita lá. E uma outra coisa, talvez a coisa mais importante que nós temos pregado, temos lutado por essa ideia para que ela seja melhor discutida no nosso meio, que é a questão da arrecadação tributária. A questão da arrecadação tributária. Nós imaginamos, por exemplo, que a União nós devemos torná-la incompetente para arrecadar imposto. Quem tem que arrecadar é o município. O município automaticamente repassa 20% para a União. Para que a União tem que ganhar 20%? E esse 20% não é duro, é só você está, na verdade, copiando o modelo suíço. É por aí. Na Suíça, na verdade, dá quase 30% hoje já, né? Mas ela tem competências específicas. Esses 20%, digamos que fosse 20, 30 ou 10, seja lá quanto for, ele vai servir para uma coisa muito específica, que é para a União fazer algumas coisas necessárias à existência de um país. Por exemplo, representação internacional. Embaixada para todo lado. Criar as nossas forças armadas, manter ela, tudo mais, tal. Forças armadas para manter a paz, não para fazer a guerra. Entendeu? Mas, se necessário, proteger as fronteiras, essa coisa toda. Então, existem competências que é da União. Vai ter Por exemplo, que ser... desastres naturais. Rolou uma enchente que pegou 9 cidades. Exatamente. Aí tem uma outra coisa interessante que se faz muito na Alemanha isso, tá? Que é o sistema de forças-tarefas também. Ó, precisamos, cara, deu um desastre lá em Blumenau, lá. Como, né, lembra? Dava aquelas enchentes braba, aquela coisa toda lá. Derrubar prédio. Isso. Então nós vamos fazer um fundo temporário, que ele começa e termina, fim de papo, não tem lá mais 300 funcionários que vai ficar trabalhando lá. Toda a nação é voluntária. Esse é uma outra As coisa cidades aderem se quiserem. Não, e voluntária no sentido assim, olha. Você está dizendo é um sistema de seguro, a apólice de seguro. Nós precisamos atender Blumenau. Deu um desastre enorme, o governo arrecadou o dinheiro necessário para ir lá e fazer as coisas, e as nossas forças armadas e os sistemas, digamos assim, de forças-tarefas, ele vai te chamar. Rafa, nós precisamos ir a Blumenau, nós precisamos que tu pegue uma pá aí e vá para lá tirar barro de dentro da casa do povo. Você decide se você quer ir ou não, mas você, em nome da nação, em nome da irmandade que você tem, você pega a pá, bota nas costas e te manda, cara. Você está falando de voluntarismo, né? Se você quiser ajudar os outros... Voluntariado necessário para a coesão da nação. Nós nos sentimos irmãos e nós nos entreajudamos. E não é essa entreajuda que tu tem que doar para a minha instituição, não. Entreajuda na beira do fuzil e no confisco de propriedade. Sabe? É a entreajuda real. De verdade, né? De verdade. Porque não existe, essa é uma coisa que Ayn Rand falava, né? Não existe caridade forçada. Não, o governo não funciona, força você a ser caridoso. Não, isso não existe. Não existe. Então, veja, você tem arrecadação tributária, você retém 80% do município, que é ele que arrecada, e ele vai cuidar de tudo que é necessário ali. Algumas coisas hoje estão exacerbadas, digamos assim, o Estado dá tudo para todo mundo.
Só que o pessoal não se dá conta que esse tudo para todo mundo já saiu do salário dele. Por isso que ele custa tão caro na folha de pagamento. A gente junta tudo nas cidades, paga como funciona hoje, né? Paga para um monte de burocrata, manda para Brasília, paga um monte de burocrata, eles mandam de volta como eles quiserem, você olha e fala, nossa, mas tem tão pouco. Mas quantos burocratas você pagou no meio dessa história? Exatamente. Gente altamente desnecessária. O famoso Aspone, né? E detalhe, cara, isso é uma coisa que eu tenho visto assim muito nos países mais desenvolvidos, e que é o seguinte, é povo perto do governante. Cara, eu vou exagerar. Prefeito roubou. Nós temos que ter o poder de indignação tamanho que se precisar nós ir lá tocar fogo na prefeitura, nós vamos lá tocar fogo na prefeitura, a pé, velho. A gente pega o cara ali, a gente vai a cavalo no máximo. Agora, hoje, como é que tu vai a Brasília, cara? Não tem. Que é a intenção por trás de Brasília, né? Vamos ser sinceros. Não, é porque era pra... Porque o cara tinha toque e colocou no meio do... Não, ali foi certo. Ali foi para ser uma ilha pra da fugir. Fantasia, né? A metrópole escondida das colônias e inalcançável, cara, que vocês não veem. Vocês não vão ter dinheiro para antes o presidente andava no Rio ali entre a galera, né? Não, aí... Nossa. Então, imagina o Renan Calheiros, então, saindo do Senado ali, Dá rolo. Não ia dar certo isso aí, não. Não ia dar certo. Então, o movimento, ele tem algumas ideias e ele bota elas para discutir. Algumas que nós botamos não deram certo, né? Porque as pessoas acharam, não, essa ideia aí não está muito boa, não, na década de 90. Ao longo do tempo, nós vamos colocando outras ideias para ser discutida e tal. E vai chegar um momento que nós vamos ter que sentar seriamente todo mundo e discutir essas coisas. Por quê? Para nós criar um país... É uma assembleia. Criar um país de baixo para cima, cara, com participação das pessoas. Não essa coisa de socialista, de participação popular. Cara, é participação popular, sim senhor. Mas isso não é socialismo, cara. Isso é real, é cidadania. Né? Não tem nada de socialismo. Que não é todo mundo se unindo para decidir como é que vai ser a nação inteira. Não. Mas você pode até fazer um paralelo com a Constituição Americana, talvez. Uma pequena coisinha, e depois outorga o poder municipal e agora você vai resolver lá com a tua galera. Os condados. Os condados. Houve uma época, bem rapidamente contar isso, um cidadão brasileiro foi para lá e matou uma menina nos Estados Unidos, no Texas. Aconteceu um fato extraordinário que é show isso, para demonstrar quanto o poder local vale, quanto ele é poder. No Texas, matar alguém é pena de morte, ponto final. Né? O George Bush era o governador do Texas na época. O que aconteceu? Em nome das relações dos Estados Unidos, blá, 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 o presidente dos Estados Unidos mandou uma correspondência para o juiz local que tinha dado a sentença, pedindo a clemência em nome das relações do Brasil com os Estados Unidos, para o apenado, transformando em prisão perpétua. Porque se o Brasil não reconhece pena de morte, não vamos então tacar a pena dele, põe perpétua. Isso. O que o juiz local disse? Não. Eu vou fazer valer a lei. Vou fazer valer a lei. O Papa João Paulo II pega e manda uma mensagem para lá. E olha, é o Papa. A nação americana é católica, né, por excelência. O Papa mandou para o juiz local. Aqui nós chamamos o juiz local de juizinho. Né? Primeira instância. Fiandinho. Tu viu o que o Renan falou lá até do Sérgio Moro? Né? O juiz Eco, né? E juiz de primeira instância aqui no Brasil serve só para dar decisão copiada e colada que vai ser apelada em segunda instância. Então ele sabe que ele é um inútil. Então, assim, ó. O Papa mandou. O juiz local disse não. De acordo com os usos, costumes e tradições do condado tal, no dia tal, o cara leu a sentença pro índio velho, tocou o dedinho no aparelho e fritou o cara. O que é isso? Poder local. O Papa, o presidente do país, ninguém manda nada. Quem manda aqui lá manda. é o povo daquele lá. E curiosamente quem teria o poder... E olha as palavras, que coisa maravilhosa as palavras, que está lá na sentença. De acordo com os usos, costumes e tradições do povo do condado tal, a sentença é tal. Quer dizer, poxa, ninguém manda naquele condado a não ser o povo daquele condado, com toda essa... Sendo que se fosse hoje, chamava o prefeito para conversar,
passa uma lá pro juiz, acabou. E se não apela e vai e acabou. Por aí. Sendo que esse tipo de sentença não seria apelável dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Que daí vai pra Suprema Corte Estadual, não pra uma Suprema Corte Federal. Isso. Porque é uma lei estadual. Quem dá a clemência seria o governador. Isso é muito engraçado. É por aí. Essas ideias, Rafael, nós estamos discutindo com as pessoas. Nós queremos que as pessoas entrem no movimento para discutir elas conosco também, ampliar elas. Quanta coisa boa não deve estar na cabeça de alguém que está vendo a gente agora, que poderia contribuir com o movimento. Não é questão de quem está nos vendo agora de se posicionar contra ou a favor dessa ideia. É uma questão de, essa ideia não está tão boa como eu imagino. Então vem para o grupo e traz a tua ideia. Nós estamos abertos, graças a Deus o movimento ele é extremamente democrático nesse sentido. Qualquer um que entre, que queira contribuir com ideia, nós estamos abertos. Né? E mantendo a ideia até de uma federação, de uma confederação de municípios, mesmo se tiver alguma galera que tem uma ideia, digamos, mais socialista, e você tem a confederação de municípios, se você está num outro município, não realmente te afeta. Olha só, esse é um outro erro que nós temos no nosso meio. Nós nos declaramos um movimento capitalista e liberal. Né? Isso nós temos que ter claro, não temos que ter vergonha de dizer isso para ninguém, certo? No liberalismo é possível ter esquerda, cara. Tem que ter esquerda, porque se não tiver esquerda não tem democracia. É um erro as pessoas pensarem, no futuro do Sul não pode ter esquerda. É burrice, cara. Claro que vai ter esquerda. Vai ter municípios que de repente os caras até ganham lá uma prefeitura. Mas o sistema não vai deixar. Os Estados Unidos não tem esquerda? Tem. Um outro erro maluco. É que nem eu vi falando assim, se um monte de socialista quiser ir pra fazenda deles, fazer um socialismo e passar fome, desde que não seja na minha fazenda, vocês estão todo mundo ali, eu acho uma puta ideia burra. Agora... Mas veja, aí vem a questão de por que nós queremos democracia e não ditadura, seja ela de esquerda ou de direita. Para te ter liberdade para os cidadãos pensar livremente. Então tu quer ser de esquerda, cara? Eu acho um absurdo ser de esquerda. Acho que essas ideias são ridículas e tal. Tu pode ter essa noção. Mas, cara, ele tem o direito de ter. Se nós não der esse direito... Se na propriedade dele quiser ser... Cara, você quer socializar a tua propriedade? Tens todo o direito, cara, de fazer isso. O problema é quando você tenta socializar a minha. Aí é outra coisa, né? É outra coisa, mas daí vem o Estado que ele vai tutelar esses direitos. De quem o quê, né? Então, veja, é possível dentro do sistema, tá? Dentro do liberalismo democrático, né? Como tem aí. A palavra democracia, os caras prostituíram muito ela, sabe? Virou um negócio o que eu quero. Democracia é o que eu quero. Até o Hugo Chávez andava dizendo que ele era um democrata. O que é um absurdo. O cara não foi um ditador. Né? Agora há pouco, Fidel Castro morreu aí. Metade do mundo dizendo que ele era um ditador, a outra metade achando que ele era um salvador da pátria. Você também tem a República Democrática da Coreia do Norte. Né? Adoro esse nome. Bota democracia naquilo. Adoro esse nome. Veja, nós temos várias situações, mas nós temos que aceitar a seguinte questão. O mundo que só tem um lado, meu amigo, não funciona. Você precisa da crítica, mas as pessoas têm que estar imbuídas, antes de mais nada, do projeto de país. Cara, nós vamos fazer um país dar certo. Nós não vamos estar copiando ideinha ridícula de paizinho que não deu certo, cara. Nós temos que aprender, se for para copiar alguma coisa, copiar de países que deram certo, que funcionam, sabe? Que o cidadão tem uma qualidade de vida. Hoje, por exemplo, tem gente que diz assim, não, eu acho que na saúde nós temos que copiar Cuba. Meu Deus do céu. Não falta mais nada para nós, né? Certo? Não, vamos copiar a Dinamarca então, pô. Não, mas é que vocês se sentem europeus, não sei. Papo furado, cara. Tu tá fugindo de dizer que tá na hora de nós copiar lugares que deram certo. E não que dão errado. E copiar em municípios. Você não precisa instalar isso num sistema federal. Alguns vão se espelhar em alguns países, outros vão se espelhar em outros países. Você pode mudar e um copia o outro. Se um colapsar, ele colapsa sozinho e não leva o país inteiro. Não leva o país inteiro. Essa é outra questão. Por exemplo, eu dou risada quando eu pergunto para as pessoas, vem cá, você sabe quem é o primeiro-ministro da Suíça? Metade da Suíça não sabe. Cara, não sei. Os caras dizem. Tá aí. Deve ser porque o cara é bom. Cara, esse é o sistema.
Nós aqui se matamos por, nós somos favoráveis a este ou aquele candidato a presidente, se matamos, vamos para a rua, vamos para o soco no meio da rua por causa desse ou daquele, o impeachment dessa ou daquela não pode acontecer porque o outro é que é ladrão. Cara, só é ladrão porque tu tá dando a oportunidade para ele. Se você tirasse o dinheiro dali, o meu avô sempre dizia assim, ó, quanto maior o paiol de milho, maior é o número de ratos. Ou seja, nós temos que diminuir o paiol de milho chamado Brasília, digamos, se nós quiséssemos ter um estado eficiente, que não tivesse tanto milho lá, tem que ter o necessário para manter o sistema. O resto, meu amigo, tem que estar aqui. O paiol grande tem que estar aqui, porque é aqui que a população precisa ser atendida, tem que ter estrada, tem que ter isso. O básico. Mas o básico mesmo é ela ter dinheiro no bolso dela e ela livremente gastar como ela quer. Olha, eu preciso de um médico especialista que custa 1 milhão uma consulta do cara. Ele tem grana no bolso. O outro não quer tão especialista, quer pagar 50 pila por uma consulta, vai lá e paga, porque o dinheiro é dele. O Estado não tem que mandar nisso, cara. Né? O filho dele quer estudar numa escola particular de primeiríssimo nível que paga 6 mil por mês. O outro acha que o filho dele estudando numa escola pública tá bom. Professor com esse negócio de, sabe, estabilidade pro resto da vida, por causa de uma prova, isso não pode, cara. É loucura. Tu pega o Japão, que é excelência em educação, não existe esse negócio, cara. Professor, anualmente, vai lá e se habilita para ser o gestor da cadeira, o cara que vai dar aquela cadeira no... Nós tínhamos que começar logo na educação, cara, porque a educação vai acompanhar o cara lá no útero da mãe e lá no cemitério quando o cara for enterrado. Ele vai aprender a vida inteira, entendeu? Tem que aprender a vida inteira. Se você não mudar isso que está aqui dentro, tu não muda nada pro lado de fora. Esse é o grande negócio. Então não estamos falando do Estado tomar conta da educação, nós estamos falando de o Estado dar liberdade para as pessoas se educarem. Você está sair disso. Entendeu? Básico é isso aí. Então, nós temos muitas ideias para discutir dentro do movimento, mas o básico é o quê? Chamar as pessoas para dizer assim, tu tem uma ideia legal para o Sul? Tu conhece um pouquinho a realidade do Sul? Se ele conhece e pensou nessas ideias que nós jogamos até agora aqui, e que ele acha que isso é legal, que vai dar certo, vem para o movimento e vamos discutir elas juntos. Lá no município teu, lá na cidadezinha onde você está, lá na cidade grande que você está, sempre tem alguém nosso lá. Entra lá e começa a discutir de lá, de baixo para cima. E é legal como isso está pegando no interior, né? Oh, que coisa linda. Outro dia um cara aqui do Paraná mandou uma correspondência para mim na cidadezinha dele, ele é o único cara que entrou em contato conosco. Eu disse para ele assim, ó, velho, nós precisamos 5 pessoas na tua cidade para formar uma comissão municipal. Daí diz ele, a minha mulher pode participar? Claro que pode, ela é cidadã. Tá, eu tenho um primo meu que mora lá em cima que também gosta da ideia. Pode ser? Claro que pode. Ele só não vai formar uma monarquia aí. Eu brinquei com ele. Ele disse, não, seu Celso, é que nós precisamos começar a divulgar na cidade, que eu tenho certeza que todo mundo vai aderir. Se tu olhar no último plebiscito, as pequenas cidades deu aí, ó, 30%, 40% de participação no plebiscito. Nas grandes cidades nós temos um pouco mais de dificuldade, porque as pessoas têm agenda, tem um monte de coisa, então é difícil às vezes deles ir participar mais diretamente de uma ação lá na rua. Agora, nas pequenas cidades, ou seja, de baixo para cima, nós estamos começando isso. De baixo para cima. Eu acho que também tem a ver com uma mentalidade muito mais individualista de interior. A galera está acostumada a se virar, enquanto na cidade, mas meu Deus, a gente... Mas enfim, é só um ponto marginal que eu queria fazer. É verdade, isso é verdade. No interior, as pessoas são mais livres, não estão contaminadas com tanta ideologia, tanta doideira, tanta maluquice. Nós, nas cidades maiores, tu pega assim, vamos almoçar junto. Deixa eu consultar minha agenda. Isso no interior não tem, cara. Que agenda, velho? Dá ou não dá, é na hora. Vamos almoçar junto? Vamos. Sabe? Porque também tem ali 2, 3 restaurantes só. Na cidade acontece o quê? Bom, tem 1000 restaurantes, vamos almoçar junto. O cara pensa, pô, cara, vou ver na minha agenda. Qual é o restaurante que a gente podia ir? Quer comer peixe, quer comer isso, quer comer aquilo? Nós complicamos tudo. O que é uma vantagem, mas o que eu quero dizer assim, é a mentalidade de quem vive no interior está mais acostumado a ter que trabalhar no dia a dia, a ter que, as pequenas tarefas, a fazer as coisas. E ele fala, não, dá pra fazer, tá tudo bem, ninguém vai morrer, tá tudo certo. Enquanto nas cidades tem metade das pessoas que nunca viram uma galinha com pena. É verdade. Cara, tu definiu certinho. Mas o pessoal da cidade
cidade grande, nós temos que ter essa consciência. O pessoal do movimento tem que cuidar muito com isso, né? Os nossos compatriotas. Grande número das votações que tem está na cidade grande. Sim. Nós temos que chegar a essas pessoas e trazer elas para a causa, conversar com elas, tirar as dúvidas delas, né? E é um trabalho de um por um, porque é uma coisa muito nova, né? Muito nova. E tirar esses medos que tu tá falando. Tem muita gente que tem piração pelo monte de coisa. Assim como tem gente naquele negócio, eu sou universalista, que eu não quero fronteira em lugar nenhum, esse negócio de muro. Nós nunca, o movimento jamais pregou coisa nenhuma de muro. A gente não quer fazer o muro do chimarrão, isso não existe. Não, pô, é loucura. Algum imbecil inventou isso aí, né, contra nós, como inventaram que a gente era alemão, que, sabe, ia fazer uma república nazista no sul do Brasil. Não, mas quando você recebe esses ataques bunda, você sabe que, bom, pelo menos eu estou incomodando alguém, né? Claro. O que me deixa muito triste é a maldade, às vezes, sabe? Pessoas que não querem discutir aquilo que realmente é necessário e aí vem com acusações. Quando você começa um debate com pessoas acusando, é porque não vai ter bom debate. Por quê? Porque ela não tem argumento para ti. Falta para ela, e às vezes até ela tem, mas ela tem medo do argumento dela ser muito fraco. O que eu tenho encontrado é que quem é contra separatismo, contra o seu país, não sabe quase nada sobre separatismo, quase nada sobre o Sul, e tem aquele preconceito que trava. Ele fala, não, mas porque eles são preconceituosos. Mas peraí, você que não sabe nada, tá julgando. Quem que a gente tá falando de preconceituoso aqui? Pera. Mas... Olha, tu viu o negócio do Sulito, cara? Nossa senhora, o pandemônio que deu aquilo. E eu olhei o tal do Sulito, porque eu nem sabia que ele tinha. Eu fui saber 5 horas da tarde do dia que já estava estourando. Tinha 14 milhões de likes lá, tava uma loucura. Eu olhei pro Sulito e pensei, mas, cara, o que esse bonequinho tem? Assim, achei ele extremamente amador, tal. Nem mas sabia. todo mundo usou aquilo para atacar. Claro. Então vocês estão vendo essa coisa e vocês não querem saber o que é, vocês só querem atacar porque vocês não sabem o que é e não gostam. Mas é a gente que é preconceituoso. Claro. Não, olha aqui, se tu olhar lá os comentários das pessoas, não tem nenhuma que diz assim, eu não gostei desse boneco aí porque ele é branco. Eu não gostei porque ele é azul. Eu não gostei porque ele, aquela partezinha ali é um pintão, né? Eu não gostei por isso. Não, a análise do Sulito ficou fora a parte. Ninguém quis analisar ele, quis analisar a ideia. Mas baseada exatamente no preconceito que eles próprios têm. Isso foi incutido na década de 90. A gente tem, inclusive no meu livro eu trato muito isso, cara. Como aconteceu a inoculação desse vírus na década de 90 e que ele persiste por essas outras 2 gerações pós-90. Né? Que, gurizada com 15 anos aí já na internet ali já dizendo, é preconceito isso aí. Cara, quem foi que te botou na cabeça isso? É só repetição, né? Só repetição, é papagaiada, é aquela coisa assim, sabe, maluca. Agora, tudo isso é bom, cara, tudo isso é justo, porque as pessoas começam também a ver e a discutir essas coisas. É bom, não existe marketing ruim, né? Não tem marketing ruim. Então encheu o cartão cabeça dura que não viu e a gente teve que cortar o negócio aqui. Mas aquele negócio do Sulito tava mais ou menos encerrado mesmo, a gente só tava viajando. Mas me fala, vocês vão fazer mais... Fizeram um plebiscito ano passado, 2016, com quantos mil votos? 619 mil, se não me engano. 2/3 de milhão. 2/3 95% a favor. E 4 ponto alguma coisa contra. E um plebiscito com pouco dinheiro, né? Pouco dinheiro para fazer. Porque muita gente falou, não, mas porque foi pequeno, porque foi... Vocês gastaram o quê para fazer? Tipo, 40 mil reais, alguma coisa assim? Olha, eu acho que nem foi isso. Não foi nem isso. Diretamente, né? Nós ganhamos as urnas, né? Foi uma doação essas urnas. Boa parte daquelas placas lá que tinha também a gente pagou muito pouco, as pessoas que fizeram. Nós temos muito voluntariado dentro do movimento. Isso eu acho extraordinário. As pessoas vêm para ser voluntárias. Então o cara pega lá para estampar, ele pega e ele faz por conta dele. Não, eu faço, é um trabalho que eu quero dar para o movimento. Isso tem nos ajudado muito. Agora, esse ano nós queremos profissionalizar um pouquinho isso daí. Porque só para contextualizar, né, que muita gente critica esse plebiscito de 2016, mas foi com pouco dinheiro,
com uma organização nova, um monte de gente sumiu na última hora, porque teve aquele medo de ser preso. Isso, teve aquele Isso rolo. foi difícil. E agora, em 2017, vamos, com tudo que aprendeu, vamos fazer um novo. Exatamente. E exatamente vendo os erros que nós cometemos. Mas vamos lá, vamos analisar rapidamente, Rafael. Nunca, né, houve uma pesquisa de opinião. Porque o que é o Plebissul? Ele é uma pesquisa de opinião, cara. Né? Ele não tem validade legal nenhuma. Ninguém tá falando, não, a gente fez um plebiscito. É uma pesquisa. Nada. É a maior pesquisa de opinião já realizada, talvez no mundo. Talvez no mundo. Mas não quero passar no mundo. Mas na América Portuguesa é a maior, já existente sobre esse tema. Nunca houve uma amostra tão robusta. No máximo o Ibope e esses outros vieram consultar aqui no Sul sobre separatismo. Tinha aí 800, 900 pessoas, no máximo. O fato é que hoje a gente sabe que tem, assim, ao redor de 1 ou 2 milhões de pessoas a favor. Você consegue chutar isso sem nenhuma dor de cabeça. No Sul? Meu, cara. No mínimo, porque se a gente conseguiu 600 votos, 650 mil a favor, com uma coisa assim tão simples, então você faz a conta que deve ter, no absoluto mínimo, 2 milhões de pessoas. No absoluto mínimo. Não, peraí, essa conta não está certa. Vamos lá, vamos tentar, eu vou ver se eu consigo me fazer entender. É uma pesquisa de opinião. Eu podia pegar uma amostra de 640 pessoas, que é o que a Sociedade Brasileira de Pesquisa exige. 640 pessoas só. E espalhar ela no Sul inteiro. Eu decidi que não queria isso. O movimento decidiu, nós não queremos isso. Nós queremos 600 ou 1 milhão de pessoas dando opinião sobre esse assunto. E botamos na rua para qualquer cidadão passar e opinar. Então ela é uma pesquisa de opinião por excelência, onde as pessoas vão e livremente votam no que elas bem entender. Ninguém pegou ninguém pelo cangote para ir lá votar. No meio da ninguém rua estava lá a urna. Obrigado. No meio da rua estava a urna, o cara topou com a urna, foi lá, não, vou dar opinião nesse treco aí. E pior que isso aconteceu muito, porque eu fui votar aqui em Curitiba, ali na frente do mercado municipal, e eu achei que ia ter pouca gente, eu tava bem pessimista, vou ser sincero. E eu cheguei lá, e eu tava conversando com a galera, e tinha muita gente que chegava, tipo, aqui que é a urna, eu vim votar, que legal. E tinha muita gente que passava, tipo, isso é meu país. Legal, quero. Muita gente fazia isso, só passava assim, Veja, por favor. Nós exercitamos o direito do cara ser livre para ir votar ou não votar. Quem foi votar foi porque quis. Estava ali no meio da rua. Nós não fizemos propaganda para ninguém sair de casa e ir votar. Não fizemos essa propaganda. Nós fizemos a propaganda de que ia ter uma urna lá no meio da rua. E que se tu quiser votar, vai lá e vote, cara. Se tu topar com a urna lá e queira votar, sim ou não, vota. Tu é livre. Então, isto daí transformou na maior pesquisa de opinião. E essa pesquisa de opinião, ela tem uma validade científica extraordinária. Nós não fomos buscar mais de 500 mil de pessoas que apoiam o movimento. Nós fomos buscar o que é a opinião. Então, se 95% da população que votou, daquelas pessoas que toparam com a urna, votou, são favoráveis, eu posso dizer que dos 27 milhões de habitantes do Sul, o movimento deve ter em torno de 25 milhões que são favoráveis. Eu não sei se essa metodologia vai funcionar muito bem assim. Não, mas tu me entendeu? Porque ela é uma pesquisa por amostragem, aleatória. Sim, é que você tem vários vícios de amostragem, não que tô dizendo que todo mundo é contra, mas você tem vários vícios de amostragens, tem um monte de problemas aí. Vê, se eu quiser fazer um plebiscito assim, por voto, eu vou pedir o documento do cara. Sim, mas o que eu quero dizer é assim, com essa pesquisa vocês conseguiram provar que não é uma ideia assim de dois loucos. Claro. Não é uma ideia de... Tem 600 mil pessoas que são a favor, num plebiscito que foi feito pequeno, com pouco recurso, pouquíssima divulgação, e gente falando até que se você fosse participar você poderia ser preso. E vocês conseguiram 600 mil pessoas. Assim, então, mas você dá a proporção... Veja, o que eu estou tentando dizer é assim, Rafael, nós não fomos buscar 600 mil pessoas, não me interessa saber se é 600 mil. Me interessa saber a porcentagem de cidadãos daquela amostra aleatória que eu tive, que foi de 600 mil pessoas, a porcentagem deles que apoia a ideia. Por quê? Porque vai chegar uma hora que nós vamos precisar, o plebiscito desse ano já vai ter nome, o cara vai botar o nome dele lá já, vai dizer, eu vim aqui e votei, está aqui o meu nome, está aqui o meu título de eleitor. Ele vai escrever lá. Nessa vez qualquer um ia. Teve gente que votou 2 vezes. Teve que é um absurdo. Mas teve, a gente tem que entender isso. Agora, foi mínima, né? 10, 12 no Sul inteiro.
Agora, essa vez não, essa vez o cara vai lá, Vamos vai fazer botar a coisa o nome mais... dele, o negócio está se andando. E vai ficando cada vez melhor. O 5º ou 6º plebiscito vai ser... E veja, junto com isso vai ter um negócio, Rafael. Nós vamos surpreender todo mundo. O movimento vai surpreender. Esse ano nós vamos ter 3 projetos de iniciativa popular. Os 3 projetos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós vamos entrar pedindo um plebiscito consultivo oficial. Formal. As assembleias vão fazer. Os TREs de cada estado vão fazer. Nós vamos entrar, vamos escolher 1 milhão de assinaturas no mínimo em cada estado. E eu quero ver os deputados aqui do Paraná, lá de Santa Catarina, lá do Rio Grande do Sul, dizer não para nós. Vão ter que falar não. Vão ter que sofrer. É, a gente não quer, né? Não, é contra a Constituição, não sei o quê. Não é contra. Consultar não é contra. Pode ser contra separar amanhã de manhã. Pode. Mas ainda assim vamos discutir. Mas consultar a opinião do cidadão não tem Constituição que diga que não. Então, os nossos deputados vão ter que apreciar os projetos de iniciativa popular. Aqui no Paraná, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Você força a discussão. Seja a favor, seja contra, fala do meu assunto. Mas nós queremos uma posição do Estado em relação a esse assunto. Por quê? Porque o Estado tem que parar de ser tão servo do sistema. Porque na verdade hoje o sistema é que o governador e o prefeito vão lá na federação pedir o dinheirinho deles, por favor, porque eu mandei aqui, desculpa, para pedir uma migalhinha de 5 que mandou para lá, né? Que me perdoe, prefeitos, vereadores, deputados, etc. São um bando de mendigo. Só. E eles não se reconhecem como tal. Mas hoje exatamente é isso que eles são. Mendigo em Brasília pedindo migalha. Porque se o dinheiro que ele pagou. Se o dinheiro tivesse ficado aqui, esse vereador, esse prefeito, esse deputado, esse governador, realmente defendesse o seu povo, ele entrava na justiça com um mandato de segurança e mantinha o dinheiro aqui. E só mandava para Brasília o que é necessário para ela. O resto, meu amigo, tinha que ficar aqui. Não fazem. Por quê? Porque tem o rabo preso com o governo, tem rabo preso com os deputados, tem rabo preso com o Congresso, com o Senado e o escambau. E logo, entrou no governo, ele já pensa na reeleição dele. Quer dizer... Então, que na verdade ele quer ir para federal, né? Por isso que muitas vezes eu digo assim, gente, não nos critiquem nessa questão política, porque o político sulista é muito parecido com o político brasileiro. Tem os mesmos vícios. É o mesmo sistema. Então, para nascer um novo país, tem que nascer um novo homem. Um novo cidadão, uma nova mentalidade, uma nova cabeça. E isso nós temos que trabalhar Eu acho que o que já está muito bom, é só que precisa tirar toda essa marra em cima dele e deixar ele sair. Série de eu acho que tem um brasileiro já bom, é só que não adianta ele ser bom, porque não importa no fim das contas. Exatamente. Mas eu acho que é mais nós temos ainda muito essa coisa do jeitinho. Isso daí não é coisa de jeito sério. Mas o jeitinho existe por causa da nossa legislação. A nossa legislação promove o jeitinho, né? Cria um monte de dificuldade, aí não resolve, então vai ter que dar um jeito. Não é certo, cara. Se tem uma lei, só cumpre ela. Nosso problema no Brasil não é fazer mais lei. É cumprir as que tem e outras tirar fora. E tirar 90% delas também, no mínimo. Né? Eu digo para a turma, no Brasil existe aquilo que nós chamamos de diarreia legislativa. Ou seja, se faz lei, sabe, a lavantê. Para tudo que é coisa quer se fazer lei. Mas ninguém pensa em como fazer ela ser prática. Essa lei vai existir e vai funcionar? Não, cara. Essa lei é para salvar a pele de alguém. Lembra quando saiu aquela lá para nós botar o extintor no carro? Que voltou. No final das contas, nós pagamos o pato. Só que isso aí acontece com a indústria e comércio o tempo todo, e ninguém vê, né? Ninguém vê. Mas, Celso, vamos dar uma encerrada aí que tá acabando o tempo aí. Acho que já ficou legal. Você tem um livro... quem quiser. Qual que é o nome do livro? O Sul é o Meu País, é o nome do livro. Né? Vai estar lá na descrição para você ir atrás do livro. Na segunda edição já, graças a Deus. E quem quiser pode entrar em contato com a Livrarias Gralha Azul, que está aí também no Facebook, está aí para solicitar o livro. E solicita o livro. Né? Beleza. Tá Celso, bom? Obrigado. Valeu, irmãozão. Até que enfim, paguei a conta, viu? Tchau.